Boa tarde a todos. Vamos trabalhar um pouco hoje acerca da mediunidade de efeitos físicos. Para embasar o nosso momento, nós vamos ler uma página do livro dos Médiuns, que é uma das obras da codificação. Os médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, aromas, etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos mediúnicos pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas, se são poucas as pessoas que não a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como, por exemplo, a suspensão de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto, de pancada por meio de movimentos desse objeto ou dadas interiormente na sua própria substância. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para firmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como, por exemplo, a escrita e a palavra. Geralmente, a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer, sem nem se dar conta. Não se dão ciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor, isso é normal entre aspas, tá? E quase sempre o que acontece, entre aspas, de anormal ao seu redor, não lhes parece estranho. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente como as pessoas dotadas de segunda vista e que nem o suspeitam. Essas pessoas são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar, de estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda pequenas. O capítulo continua, ele é um capítulo bem extenso, caso alguém queira estudar mais, faz parte, o que eu li, faz parte do capítulo 14 do livro dos Médiuns. Nós especialmente escolhemos trabalhar essa questão hoje porque a gente vem numa série de preleções aqui que nos ajudam a desmistificar situações que vêm sendo muito mal interpretadas por nós espíritas mesmo. Nem falo mal interpretadas pelos que não são espíritas. Porque nós precisamos considerar uma coisa importantíssima. Apesar de o país, nosso país, o Brasil, ser o país com o maior número de espíritas no mundo, ser considerado o maior país espírita no mundo, somos, graças a Deus, uma pátria que acolheu e acolhe pessoas com muita abertura, que vêm com as mais diferentes formações culturais. Portanto, com as mais diferentes informações culturais,
construção de conhecimento, que aquilo para ela já se tornou cultura, que ela traz com ela, e no processo de convivência, eu percebo que muitos de nós são influenciados por essas informações que essas pessoas veiculam, que fazem parte da sua crença. Não estamos com nenhum espírito de crítica, só estamos dizendo que cada religião tem o seu arcabouço cultural de elementos que fazem parte daquela religião, e que quando esses elementos adentram o terreno de outras, de certa forma descaracterizam a outra religião. Ou seja, eles ficam mal alocados e aquela religião onde eles se enxertam também fica. Assim é que nós temos no Espiritismo, e que não faz parte da doutrina espírita, e não faria parte do Espiritismo em si, mas acaba fazendo porque o Espiritismo é a doutrina, é o movimento da doutrina em nossas mãos. Quando nós vamos colocando nesse movimento informações que nós acreditamos, mesmo que aquilo não faça parte da doutrina, para o leigo que chega, é como se fizesse. E esse leigo, ao ouvir aquilo, ao ver aquela prática, ao admitir que aquilo faz parte do Espiritismo, ele passa a passar adiante aquilo como fazendo parte do Espiritismo. E assim é que na minha cidade, por exemplo, quando estou trabalhando lá, bate gente na porta para ver se eu faço um trabalho para eles, para fazer algo, alguém lá resolver o que tem que resolver, porque já pagou por esse trabalho X de dinheiro e que não teve o resultado, e que ficou sabendo que ele é uma casa espírita e bateu lá, para ver se eu faço o trabalho de novo. E daí a gente marca um horário para atender, dizer que não, que o kardecismo não trabalha nesta linha, aí a gente coloca para ele qual é a nossa orientação para ele chegar aonde ele quer chegar, alcançar o que ele precisa alcançar. E ele vai achando que espiritismo é isso ali, porque está difundido naquela comunidade que o espiritismo faz essas práticas. E nós precisamos ir trabalhando os temas que possam nos ajudar a fazer uma coisa, desculpa a expressão, limpar o espiritismo no nosso país para ele ser espiritismo. É um verdadeiro processo de limpeza. É você ir abstraindo do que está no movimento, como fazendo parte do espiritismo, que não é, abstraindo, e as pessoas não só conhecendo, como construindo nelas um processo efetivamente espírita. Percebemos que a questão da mediunidade de efeitos físicos é uma das coisas que faz com que ocorra não só uma interpretação, uma avaliação que não é verdadeira, como também dá margem a processos místicos. Porque, apesar de estar na obra da codificação do Espiritismo, que a mediunidade de efeitos físicos é inerente a médiuns encarnados, que somos nós todos, todos somos médiuns, todos trazemos mediunidade, todos exercemos instante a instante mediunidade. Não há nenhum momento que nós não estejamos mediando. Estou dormindo, estou mediando. Mediando um reciclo para comigo mesma, mediando restauros, mediando renovação junto aos meus orientadores. Em nenhum momento estamos sozinhos. Em nenhum momento deixamos de estar mediando em conjunto com outros espíritos. Porque nunca estamos separados, nunca somos isolados. Podemos nos isolar fisicamente, e até um direito nosso.
Ah, eu resolvo ir morar lá no meio da Amazônia, onde não tenha nenhum ser humano vivendo. Quero viver uma vida meio monástica lá. Fisicamente eu poderei estar sozinho, mas não estarei espiritualmente, porque estarei conectada a todos os senhores e aos espíritos desencarnados, com os quais estarei fazendo apenas interações, do ponto de vista inclusive de energia, da física mesmo, interagindo com alguns, com outros, fazendo interações mais intensas, que serão processos de sintonia, e com outros eu estarei fazendo processos de uma comunicação intensa, profunda, clara, que são nossos processos de ressonância. Mas estaremos interconectados. Nessa mediunidade que trazemos, nós trazemos a faculdade mediúnica, não é um tacho de um líquido homogêneo, vamos falar em líquido, para depois a gente chegar em fluido, para ficar bem claro. Uma coisa homogênea, não, são vieses mediúnicos. Um dos vieses da faculdade mediúnica que iremos dar atenção especial hoje, o viés que se chama faculdade mediúnica de efeitos físicos. Todos trazemos, nem todos, como o nosso irmão virou aqui, nem todos trazem de forma ostensiva que possa olhar para aquele imóvel e ele se deslocar do lugar. Que possa olhar para um mosquito paradinho ali e fazer um mosquito que é bem mais leve e bem mais fácil, porque já traz uma dinâmica de movimento no ar, e com o pensamento fazê-lo sair do lugar fora do tempo dele. Mas uma coisa é certa, o tempo todo nós fazemos mediunidade de efeitos físicos, por exemplo, nas nossas transferências internas. Como é que nosso corpo faz transferência o tempo todo? O sistema digestivo é um exemplo, né? Todos os sistemas são exemplos, não é só o digestivo. Imagina quando a tireoide produz os hormônios, vamos lá, no que nós mulheres especialmente conhecemos muito, que vemos as voltas com ele T3 e T4. Pelo nosso emocional, a gente vira e mexe, tem que dar uma atenção especial para essa história de tireoide T3 e T4. Como é que isso é produzido e num processo de dinâmica se transmite? Num movimento incessante. Esses movimentos, que é o espírito, através do perispírito, gerenciando um sistema físico e o movimento acontecendo na capacidade mediúnica de cada um. Tanto que quando nos desequilibramos, como o exemplo da tireoide, que é uma glândula, todas as nossas glândulas são super sensíveis ao nosso emocional. Por quê? Ele libera substâncias, né? Às vezes nem é que libera. Nós imprimimos um padrão de frequência abaixo do que somos capazes para mantê-las em equilíbrio, fazendo o seu trabalho em níveis ajustados, ritmos ajustados. Todas são ritmadas, como nós somos ritmados. Porque se somos um sistema usinando energia, distribuindo e dissipando, estamos sob os efeitos do circadiano, é o circadien do planeta onde escolhemos estar. Na medida em que nós vamos nos desorganizando, como fica a mediunidade de efeitos físicos para fazer silenciosamente
e naturalmente esse trabalho. Especialmente trouxe essa questão dos nossos eventos internos para a gente ver que eles já acontecem silenciosamente. Na medida que nós vamos caminhando evolucionariamente falando, que vamos nos treinando em administrar melhor os nossos fluidos, junto com o recolhimento de fluidos universais, e vamos fazendo essa combinação num ritmo que nos permita produzir ectoplasma, que é nós usinamos, produzimos energia. Estamos, graças a Deus, em comunicação intensa e profunda interação com o sistema no qual vivemos. E a energia cósmica universal está aí. O fluido cósmico universal está aí, disponível. Na medida que vamos nos gabaritando, somos capazes de recolher e combinar esse fluido cósmico universal com o que produzimos, mais os gerenciamentos todos que envolvem eu como médium, minha ligação com os espíritos desencarnados e com os senhores todos e com a cultura na qual estamos inseridos, nós vamos alcançando condições de fazer expressões mediúnicas que nem fazíamos antes, como estaremos na possibilidade de encontrar irmãos nossos que fazem expressões mediúnicas que ainda não fazemos e que eles fazem. Irmãos encarnados. O que os espíritos têm tido um grande cuidado de nos alertar é: nós espíritos não nos ocupamos em ir para a casa dos senhores, nem ocupar os espaços dos senhores, mexer em panela na sua cozinha e fazer barulho. Não nos ocupamos em produzir aroma de rosas, de distribuir no salão do centro espírita. Não gastaríamos energia e tempo, ao invés de estarmos atendendo os senhores, em arrastar móveis. Não nos ocuparíamos em fazer a tesoura na mesa de trabalho dos senhores desaparecer e os senhores ficarem ali aturdidos procurando, procura, não encontra, e daí sai, vai até o banheiro, né, se refaz, ou vai à cozinha, toma uma água, um café, um chá, muda o seu conjunto físico, e quando muda o afetivo, o emocional, o social, muda os equilíbrios, muda todo o conjunto, inclusive físico-químico. E aí a tesoura se materializa de novo. Força psíquica. Mas é o médium encarnado, não são os espíritos. E o que nós temos presenciado até então, num grande número de vezes, é das pessoas imaginarem que são espíritos desencarnados. Quando acontece uma coisa boa, atrela-se aí isso a espíritos mais evoluídos, que a gente já até cognominou numa forma meio cruel, né? Espírito de luz, que é cruel, porque se um é de luz, a gente colocou o outro de quê? Da treva. E todos são filhos de Deus, que é luz. Então, se acontece um evento bom, que eu me sinta bem, é um espírito, o lugar estava muito bom, né? Espíritos bons estavam ali, fiquei sentindo um cheiro de rosas. Na verdade, no grupo tinha um médium de efeitos físicos, que traz mediunidade de efeitos físicos, e ele é capaz de realmente produzir. Porque, aliás, rosa é uma planta muito comum, uma flor muito comum na nossa cultura. As holografias já estão aí, os hologramas
para óleo essencial de rosa, estão aí super disponíveis. E um médium que traga mediunidade de efeito físico é capaz de fazer expressar. Apareceu na mesa da senhora aí, pode aparecer. É capaz de fazer aparecer. Acordei no meio da noite, todas as panelas batiam, porque eu fui dormir incomodada com não sei quem. E acho que atraí espíritos, ou então não sei quem. Em geral a gente não assume responsabilidade dessas coisas. Em geral fui dormir, tendo tido um telefonema grosseiro com fulano, e de madrugada acordei com as panelas batendo, só pode ser ele que é espírito isso e espírito aquilo. Na verdade nós fizemos um certo desajuste no nosso processo mediúnico, a gente baixou o padrão e com isso a gente fez produzir um evento que nos é desconfortável, porque não é nada simpático acordar no meio da madrugada com panela batendo na cozinha. Hã? Deve ser. Nunca acordei. Mas as pessoas que vieram aos gabinetes relatar, todas reclamaram que é horrível. Né? Acordar no meio da noite com enxada batendo, no meio rural, né? E aí vão bater as ferramentas inerentes ao sistema lá, rural. Eu acho que é porque ele põe no escorredor. Aí o escorredor fica até lá em cima, mas quando ela cai tudo bem, aí diz que foi ele. Também, ainda tem mais essa outra questão. E na medida que a gente vai desmistificando, a gente vai ajudando as pessoas a se tornarem mais cuidadosas nos atos delas, para aquilo que elas fizerem não dar margem a eventos que possam gerar dúvidas nelas. Mas nessa coisa que eu acho que fundamental aí é sair com essa chave ligada à manipulação de nossos fluidos. Manipulação aqui é no sentido verdadeiro da palavra, que é produzir, tá? Manipulação de nossos fluidos. Nós produzimos o tempo todo nossos fluidos. Estamos, graças a Deus, em contato direto com os fluidos cósmicos universais, que não dá mais para falar o fluido. São os... Porque tudo é complexo, são vários conjuntos que estão aí, harmonicamente combinados. Somos capazes de recolher, combinar com os nossos, produzir resultados. Assim é que, por exemplo, quando o Espírito nos diz, no grupo de vocês, há uma médium, fulana, que quando estiverem com alguém com dores profundas, já peça para essa pessoa, se não for possível o passe, pelo menos uma impostação de mão. Claro, faz a prece antes, não é assim, encostar a mão na pessoa. Alguém com dores, que essa pessoa seja a mais indicada para fazer o passe naquela pessoa, para fazer a analgesia. Agora vamos avaliar o que isso quer dizer. Quer dizer mediunidade de efeitos físicos ou não? Que essa pessoa traz? Sim, mediunidade de efeitos físicos. O que é que ela é capaz de fazer? Gente, sempre que a gente fala qualquer coisa na casa espírita, ou fora daqui, qualquer espírita falar, ele está falando que aquela pessoa é capaz de fazer em conjunto com os espíritos encarnados, desencarnados e a cultura na qual ele vive. Da cultura, durante uma encarnação, não saímos. Onde vamos, a cultura está ali, conosco. Não nos abstraímos dela. Tá. Essa médium aí, só vou concluir, tá? Que ela é capaz de, junto com seus
orientadores espirituais, os orientadores espirituais daquela pessoa que está em processo de dor ou de outra patologia, em conjunto com o grupo de trabalhadores ali, o que ela é capaz de fazer, que é o que os espíritos desencarnados também fazem conosco. Ela vai atuar ali no nosso conjunto. E os desencarnados, especialmente, são muito bons nessa ação. A primeira coisa, vai nos sensibilizar a passar em revista, pelo menos, algumas de nossas referências. Que os espíritos trabalham como fatores referentes. Nós somos capazes de, graças a Deus, já trazer como referência, por exemplo, saúde. Nós somos capazes de já trazer como referência bem-estar. Mas também nós trazemos como referência o amor. Trazemos como referência a bondade. Trazemos como referência não querer incomodar os outros. Queremos estarmos bem para não sermos peso aos nossos irmãos. Tudo isso é referência. E eles vão trabalhando, nos sensibilizando a rever nossos valores referentes. São fatores que a gente vai fatorando. É aquele fatorar mesmo da matemática. E a gente vai fatorando essas referências e naquele momento ali que é sempre de um querer bem, portanto ele é meditativo, ele é também reflexivo, mas ele é também de conversa conosco, com o nosso Criador. Então é uma forma de prece. Nós, junto com aquela pessoa que está ali nos trabalhando, aquele médium, e todos os espíritos, vamos trabalhar nossos fatores transferentes. Nós somos um conjunto o tempo todo fazendo transferências. Lastimavelmente, estamos construindo uma cultura que tem deixado muito a desejar em matéria de qualificação dos elementos que temos para transferir. Nós estamos numa cultura de falar coisa ruim, desnecessariamente, fora de hora, sem medir assim. E temos que passar a medir. Ah, essa coisa é muito desconfortável, está me incomodando. Quem é a melhor pessoa para eu falar sobre ela? É esse irmão ou é Deus? Quem é mais qualificado para me ouvir isso? Deus. Eu não sei nem se traz sustentabilidade para ouvir isso. E não sei nem se traz sustentabilidade para ouvir e não passar para um outro sem se perguntar se o outro está em condições. Às vezes o outro está com a mãe enferma, desencarnando, ele está com o coração, desculpa a expressão, estraçalhado. Aí, como eu falei para ele, ele faz despejo no outro. No que ele descarrega no outro, ele fez ou não fez o aumento da dor social? Ele fez uma transferência. Ele fez uma transferência prejudicial. Prejudicial. Porque ele poderia transferir para quem realmente traz todo o gabarito para voltar aqui aos nossos fatores referentes. E na hora que a gente conversa com o Criador, aquilo nos traz uma iluminação que a gente busca nas nossas referências. Por exemplo,
Mas eu trago sustentabilidade para administrar isso. Se for católico, não, eu vou à missa, eu vou à igreja, eu vou fazer minha oração. Se for evangélico, vai buscar a igreja dele. Se for espírita, vou ao centro espírita, vou buscar uma água fluidificada, vou fazer aquela reciclagem lá, nunca fiz, mas me disseram que é ótimo. Então já fiz e foi ótimo. Eu vou fazer um passe. Ou então, se não for num horário que não dê para fazer esses eventos mais demorados, vou lá, vou buscar uma água fluidificada, vou sentar ali no salão uns minutinhos, vou fazer uma prece, vou me reabastecer e vou começar a buscar recursos para administrar. São lidas que nós fazemos, é um lidar que é simultâneo, não quer dizer que nós primeiro vamos nos referir, nos transferir. É um movimento que é simultâneo, dinâmico, no tempo, no espaço, para construirmos novas ordens. A mediunidade de efeitos físicos é um dos vieses que de forma mais rápida se expressa em nós. Às vezes não prestamos atenção. E especialmente nós temos que o tempo todo buscar sermos a expressão do bem, falarmos o que é positivo, falarmos o que é construtivo, para termos a coragem de enxergar os resultados. Sermos gratos a todos os que nos colaboraram para que aquele resultado se efetivasse. Porque quando nós ficamos nos calibres mais baixos, especialmente dos diálogos culturais, o que acontece é que quando as coisas de baixo calibre vão nos acontecendo, e acontecendo com pessoas que estão ali conosco, fica muito difícil nós nos sustentarmos no sentido de dizer, eu contribuí para isso. Porque o certo seria a gente admitir, meu Deus, eu contribuí para isso. Me ajude a fazer uma transcendência, transcender a isso para eu não fazer de novo. Me ajude, meu Deus. Ajude, meu Pai. E aquele que é espírita, acredita em espíritos mais evoluídos, que estão aí nos protegendo, nos orientando, buscar ajuda nos orientadores espirituais. E eles estão prontos para nos ajudar. E alcançarmos a certeza de que os processos mediúnicos, todos sem exceção, nós alcançamos à custa de uma caminhada longa de trabalho, de construção de sínteses e, sobretudo, de qualificação. Estudo, né? Porque falar em síntese é falar de estudo, revisão, aí faz a síntese, vê que tem coisa ali que a gente quer mudar, precisa mudar, se coloca para mudar, pede ajuda, coloca às vezes alguns comandos em nós mesmos. Pois não. Foi o que aconteceu com Kardec, quando estava sofrendo da vista, quando ele era professor, ele procurou o cientista Anton Mesmer, do mesmerismo. Quer dizer, é um cientista que ele já acreditava no passe fluídico, era um cientista, não tinha nada a ver com o espiritismo. Então Kardec trouxe a ideia do Mesmer nas sessões mediúnicas, né? E que já é uma mediunidade de efeitos físicos. O Mesmer é um médium de efeitos físicos com uma qualificação muito boa em matéria de efeitos físicos. Sim. Mas ele é o que a senhora falou anteriormente, ele não tinha noções de espiritismo, mas Porque não precisa ter.
nós espíritas encontraremos médiuns com mediunidade de efeitos físicos, com vidência, com clara audiência, em todos os espaços da cultura, que a mediunidade não se restringe a médium espírita, a médium. Não, correto. Mediunidade faz parte da vida. Isso. Da vida. Hoje não dá mais para espírita dizer que mediunidade só está no homem. Não, ela faz parte da vida. O que vai alterando na medida da evolução é o arcabouço social mediúnico. Nós podemos afirmar que um cachorro não traz mediunidade nenhuma, se mediunidade é uma leitura maravilhosa. Um dos vieses da mediunidade é capacidade de leitura. Não é o que nós estamos trabalhando hoje, mas é leitura. A pessoa que ele mais ama na casa está chegando, está a 6 quilômetros do outro lado de um morro enorme, que não chega sinal, sequer hoje chega naquele ponto. Tamanha altura da montanha impede que o sinal chegue. E ele lê e sai em disparada correndo para encontrar. O gato ainda é mais, ainda tem uma sensibilidade. Pois é, essa sensibilidade. Essa sensibilidade, nós vamos deixar de reconhecer que é um volume social mediúnico inerente àquele Não, faz parte da caminhada. aquele nível evolucionário. Faz parte da caminhada. E nós trabalharemos bem a nossa mediunidade é quando percebermos que ela faz parte de absolutamente todo o conjunto. O conjunto, não é só o conjunto de seres humanos, não. O conjunto, rato, barata. Estão encarnados no mesmo espaço-tempo que nós. No mesmo espaço-tempo que nós. Usinando como nós. Usina para atender o padrão dele. Doutora Nájila, eu permito-me referir um episódio que eu assisti quando fui visitar a dona Zélia, que é minha amiga, que a senhora também conhece. Ela tinha um cachorro. E quando eu lá ia, ele estava lá sossegado, eu estava com a dona Zélia conversando, e ele de repente vira-se para o lado contrário onde a gente estava e começa, dirige-se como se estivesse a ver uma pessoa. E começou a latir como se estivesse, portanto, espantando a pessoa. É claro que nós, tanto ela como eu, ficamos muito espantados com aquilo que estava acontecendo. E a dona Zé disse, olha, está sossegado. E ele não parava. Aí eu me lembrei de perguntar, Zé, se não rezássemos uma Ave Maria, o Pai Nosso, porque certamente o animal tem capacidade de ver uma coisa que nós não vemos. E assim foi. Nós rezamos uma Ave Maria no Pai Nosso, o cachorro aos poucos foi se calando, e depois, quando foi para outro lugar, não sei, teve a sossegada, saiu e já não me lembro. Isso aconteceu por 2 vezes. É um testemunho e confirmo o que a senhora está dizendo. E assim, como que a senhora explicaria assim, qual foi o motivo? Tenho a impressão que é assim. Eu acho, eu não sei, mas eu acho que, da mesma maneira que a senhora diz, que os espíritos estão à nossa volta, de certo, esteve presente um espírito que não era, portanto, ou não estava perto para mim, ou para a dona Zélia, ou enganou-se no lugar, isso eu não sei explicar. Porque pode eu tenho não ser um limitações espírito nos também, conhecimentos. Eu estou a lidar simplesmente, até eu já estava para lhe perguntar assim, a nível particular, se isso teria fundamento ou não. Tem fundamento, mas necessariamente não é um espírito, necessariamente. Pode ser, porque tudo pode ser. Porque ele Pode virava ser, como se tivesse uma pessoa. Porque quando nós entramos em diálogo, nós podemos suscitar assuntos que favoreçam o aumento de densidade de hologramas
que o cachorro reconhece como negativos à vida. E ele tem uma percepção maior do que a nossa. E quando esses hologramas, depois você pode até ler sobre holografia, hologramas, tem palestras nossas no YouTube sobre isso. Quando esse holograma alcança uma condição que fica perceptível a ele, ele faz a comunicação. Ou ele expressa felicidade, dependendo do holograma que nós favorecemos ali naquele momento de diálogo, se é uma coisa no sentido da alegria, do bem-estar, até mesmo porque numa dessas o cachorro enxerga cores, ele não enxerga com os olhos, ele enxerga pouco com os olhos, mas ele enxerga muito com a audição e consciência. Como também nós favorecemos os desconfortáveis. O som também. Aí, quando isso nos acontece, nós podemos imediatamente dizer quais são os assuntos que estamos veiculando. Ou, às vezes, nem são os assuntos que estão veiculando no sentido da palavra, mas que estão veiculando mentalmente. Eu posso estar dialogando com esta moça coisas boas, porque ela está me trazendo coisa boa, mas eu posso não estar com o pensamento com relação, por exemplo, a ela ou alguém dela em sintonia com o que está sendo falado. O cachorro percebe todo esse movimento. Você está falando coisa para agradar a minha patroa, a minha dona e etc., mas o que você pensa, o que você sente, não coincide com o que você fala. E ele reage. Hã? Quando nós acabamos de rezar, ele Sim, porque eu produzi um holograma que permite a ele, na leitura dele, interpretar, avaliar, ele avalia, interpreta e reage. Recebeu uma frequência dissonante. Isso, a frequência não está ressonante com o que eu estou dialogando com você. Estou falando uma coisa pensando outra. Estou falando uma coisa querendo outra. Mentir, por E ele exemplo. lê de sintonias. Verdade. Mentir, por exemplo. Sim. Aí o cachorro você está mentindo. É ressonância, frequência. E que a gente, às vezes, quando pensa que é um espírito que está ali, a gente logo já vai ter a tendência de imaginar que é um espírito de que ordem, que nós humanos chamamos. Isso. Não foi. E às vezes, necessariamente, não é. Precisasse de uma oração, porque depois de nós rezar. Mas quando nós entramos, mas vamos lá, eu ia até querer chegar aí mesmo. Você está ali, eu estou confabulando com esse rapaz coisas extremamente desconfortáveis, ruins à humanidade, etc. Nós dois percebemos que até o cachorro entrou em desequilíbrio e nós dois dizemos: fulano, vamos fazer uma prece? Você desmonta o que nós desmontamos o que tínhamos montado no sentido de padrões de sintonia, padrões de frequência, processo de vibração ruim, nós desmontamos e começamos a montar um conjunto de frequências que são vibrações positivas que o cachorro se acalma, dá tranquilidade a ele. Eu fiz essa pergunta porque eu nunca entendi, não é? O que é que terá se passado. Pronto, e quando veio a propósito, eu achei que seria bom conversar em público também para todos nos esclarecermos, porque certamente haverá vários testemunhos de pessoas que... Tenho certeza que aqui no grupo quase todos nós temos testemunhos vividos por nós, e a nossa intenção junto aos espíritos orientadores da casa é irmos desmistificando o que, assim, saber separar o joio do trigo, é o que o nosso mestre propõe, Cristo. Separar o joio do trigo, o que é papel e o que é função e o que é realmente feito de espírito desencarnado e o que é
feito de médium encarnado, e sabendo separar, nós saberemos inclusive a nos conduzir melhor. E ter pelos espíritos, inclusive, um outro status de diálogo e de segurança, quando nós colocarmos realmente na nossa alma e no nosso cérebro que espírito se manifesta na Terra, é em condições de fazer o bem, de nos ajudar a construir um novo, melhorado do que era até agora, nesse instante, que enquanto o espírito não tem essa condição, ele não está livre para se manifestar, ele não está livre para vir e quase que me agarrar e me colocar a serviço dele para o mal. Quando nós alcançarmos isso, alcançaremos uma felicidade muito maior, uma segurança para viver. E sabermos que nós estamos sob a orientação, primeiro vamos, instrução, orientação, apoio, acolhimento de equipes espirituais que já alcançaram o foro de fazer o bem e que estão aí nos trabalhando para sermos o bem. E que quando nós vivemos situações controversas, faz parte da nossa caminhada, continuaremos, no bom sentido, nos agarrando a esses orientadores maravilhosos para alinharmos nosso passo e chegarmos onde queremos chegar. E todos queremos chegar à felicidade, Engraçado, ao bem-estar. a senhora falou uma coisa no livro de Lucas 11:52, quando Jesus está com os fariseus, ele adverte, brigando com os fariseus, ele diz: vocês tiraram a chave da ciência, não entraram e não deixaram os outros entrar. A chave da ciência. Eu queria ler dois parágrafos aqui, antes de encerrar nossa preleção. Dissemos que o médium é capaz de, né, usinamos o tempo todo, isso todo mundo já sabe que é uma usina, só de nós permanecermos a 36 graus e meio. E ter um cérebro produzindo e dissipando informações por redes neuronais para o corpo inteiro. Ter um fígado produzindo mais de 3.000 enzimas o tempo todo para processar os alimentos que ingerimos. Maravilha das galáxias. Uma boca que na sua simplicidade de ser traz um moinho. Nós somos a maravilha do universo. Que tritura na ordem física alimentos. Que disponibiliza substância química, que é a saliva, que contém a pitialina, para fazer, depois de quebrar fisicamente, simultaneamente, está quebrando fisicamente os alimentos, quebrando os amidos quimicamente com essa pitialina da saliva. E empurra esôfago abaixo, tudo por transferência. É aqui, nas transferências. Cada anelzinho empurra para o seguinte. Cada anelzinho do esôfago empurra para o seguinte. Tudo por inervação e por comandos transferidos do cérebro. Já clarear o que é essa transferência. Chega no estômago, já é uma bolsa com ácido, porque proteína não se quebra com pitialina. Quimicamente se quebra com ácido. Olha lá o ácido, esperando. Quebra. Passa para o intestino, que já é um meio neutro. Olha a dinâmica e o conjunto de transferências acontecendo. O intestino recebe esse material todo de fruto de transferência, que já começou lá na natureza, né, não? Transferiu o grão de arroz, transferiu alface, transferiu espinafre, abobrinha, chegou ao intestino já todo massa. E o intestino vai sabiamente separar as estruturas
e encaminhar para os sítios que necessitem delas. Tudo por transferência. Com isso, nós usinamos energia. Usinamos energia. E lá no âmago da célula, como ela é usinada, lá no endoplasma, no retículo endoplasmático, ela chama endoplasma. A célula utiliza o que ela precisa, sem apego nenhum. A gente faz apego porque a gente quer. Sem apego nenhum. Ela utiliza o que ela precisa para a sobrevivência dela e disponibiliza o resto para outras estruturas do organismo que precisarem. Dessas transferências todas e doações, o que sobra disponibiliza-se para o meio, e quando ele cai fora da célula, que é o endoplasma, no âmago da célula, fora da célula, ele já chama ectoplasma. E ectoplasma é isso, simples assim. A energia sinalizada por nós, que é o espírito produzindo num sistema biofísico, dínamo, psicológico, emocional, mas sobretudo fisiológico, o sistema aqui disponibiliza essa energia, e por isso não só o Kardec como outros escritores chamam de fluido animalizado, que depois veio a receber a denominação de ectoplasma, que ectoplasma é uma palavra que vem depois, ela não vem no primeiro momento da obra da codificação. Ectoplasma para dizer assim, é ecto, está fora do endoplasma, fora da célula, está circulando aí e é disponibilizado porque está excedente e vai para o meio. E com esse ectoplasma de cada um disponibilizado, estamos mantendo o banco de energia vital aí no sistema. E até isso é uma grande pergunta para nós. O que é que eu estou disponibilizando? Eu estou disponibilizando, produzindo com agrotóxico, com alimentos envenenados, com álcool. Estou disponibilizando com óleo oxidado por frituras e etc. Ou eu disponibilizo algo que efetivamente é o máximo da qualificação que me é possível. Nos é possível uma determinada qualidade. Claro que ela é sempre com renúncia, é sempre com esforço, é com trabalho. Não estou falando que não seja com tudo isso. E muita consciência. Pois não, Jorge? A partir disso, podemos extrapolar que qualquer ser vivo tem mediunidade. Qualquer ser vivo tem mediunidade. No nosso entendimento de hoje, sim. O átomo já media. Na natureza já é o átomo evoluidíssimo. Já o átomo que conseguiu somar com outro, compor moléculas compuseram estruturas maiores e estruturas já num padrão de inteligência muito maior. A natureza, né? Cuidar de um pé de abóbora, cuidar de um pé de acerola, cuidar de uma mesmo, principalmente a criança, no seu desenvolvimento, todos os espaços. Sim, sim. A criança até os 7 anos. Não sei anos. se respondeu, gente. A criança até os 7 anos de idade, não sei, desculpe, a senhora desmistificando, dizem que até os 7 anos de idade ela não tem todas as ligações cerebrais formadas e ela tem mais facilidade de ampliar mais, é verdade? Tem. Sim. E está um grande cuidado nosso, porque nós estamos ampliando com qualidade ruim. Sim. Nós estamos permitindo que nossas crianças ampliem com alimentos de má qualidade, porque ir na feira de orgânico dá trabalho, você aqui ao lado, colado em mim, tem um mercado, não sei das quantas. Em frente à minha loja, vende a manga, vende a batata, vende não sei o que, na banca do camelô, cheia de metais pesados.
que é aqueles amiguinhos. Só de ficar expostos ali o dia inteiro. Ainda não foi Aí promovido escute esse só, sistema. como se todo alimento bioquímico com má qualidade fosse pouca, nós agora nos damos ao absurdo de falar diante da criança e permitir diálogos e permitir que tenha celular há 2 anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso tudo vai fazendo com que ele se torne, quem sabe, um médium com muita dificuldade de se gerenciar, não só na mediunidade de efeitos físicos, como nos outros vieses mediúnicos. Mas isso até pode ser uma palestra depois, porque é longo o assunto que nós temos agora. Então vamos lá. E por falar em ampliação da força magnética, nós estamos falando aqui, nós, como usina, recolhendo energia cósmica, fluidos cósmicos universais e aumentando cada vez mais a nossa força mediúnica, e embutido nela está o processo magnético. Não é só magnético, mas é também. Como não trabalhei o magnético, vou ler aqui para o que torna... Não, desculpa. E por falar em ampliação da força magnética, vale a pena refletir o papel dos centros espíritas no tratamento dos enfermos. O estudo sistemático das obras básicas e do Evangelho, oferecido pelas casas espíritas bem orientadas, oferece recursos para que o trabalhador não apenas compreenda os mecanismos da mediunidade, como também imprima uma reforma moral capaz de lhe tornar apto à influência de espíritos superiores. Quando Kardec perguntou se, entre aspas, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos bons espíritos, fecha aspas, recebeu a surpreendente e inquietante resposta: faria coisas que consideraríeis milagres. Os fatos mostram que o tão desejado milagre, entre aspas, mora bem próximo de todos nós, aguardando estudo, desprendimento material, amor incondicional e trabalho pelo próximo. No que depende do médium de efeitos físicos, todos os dias estamos correndo o maravilhoso risco de presenciar o, entre aspas, milagre em nossas cabines de passes, nas visitas aos enfermos, nas salas de evangelização, nas palestras ou mesmo no culto nas preces de um lar, e nas preces cristãs do lar. Por quê? Porque do outro lado, do ponto de vista do enfermo, existe uma outra condição tão necessária quanto a assistência dos bons espíritos e a doação do fluido do médium. Essa condição é a transformação dos sentimentos do enfermo por meio de uma revolução na estrutura mental, geradora dos pensamentos, capaz de estabelecer um propósito real de vivenciar os ensinamentos do Cristo. E para isso é bom recordarmos e irmos nos aconselhando a nós mesmos e a todos que Cristo nos coloca: a tua fé te curou. Vá e volte a não querer mais pecar. E esse pecar aí é, na visão atual de pecado, que é se equivocar nas atitudes. Dizer que era a palavra original, né? A original da palavra pecado, se desviar. Se desviar do melhor. Se desviar do melhor.